Uma coisa até interessante, um contrato emergencial que eles abriram um processo depois de 6 meses. Era tão emergencial que depois de 6 meses que eles foram assinar o contrato. E se agora, Marcelo, é ruim superfaturado, você não sabe o que era a luz urbana. Porque a luz urbana, para você ter uma ideia, se a lâmpada, por exemplo, hoje é de vapor de sódio de 250 watts, ela está custando R$ 21,27, com a luz urbana, quase 2 anos atrás, era R$ 32,72. Só para você ter uma ideia, se o contrato agora é de R$ 1.440.000 por mês, a da luz urbana era de R$ 3 milhões por mês. Né? Então, assim, os preços eram muito mais piores ainda. Aí nós fizemos, até no Ministério Público agiu de uma forma muito firme, né, e a Prefeitura acabou não continuando o contrato. Mas eu só estou dizendo para exemplificar que esse problema não começa agora. Né? E, nesse caso especificamente, eu quero primeiro registrar também que a minha posição é que o serviço continuasse com a Prefeitura. Nós acompanhamos também com o Ministério Público, inclusive fizemos visita ao trabalho que o pessoal tinha desenvolvido, é um trabalho de excelente qualidade. Quer dizer, o pessoal, como foi dito aqui, só não deu conta de fazer o serviço porque ainda nós não temos ainda condições de contratar mágico, porque trocar a lâmpada queimada sem ter lâmpada nova, o pessoal ainda não desenvolveu essa aptidão de ter mágica, ainda não tem isso. Mas, fora isso, quando tinha o material, efetivamente, o pessoal deu conta e deu conta bem do recado. Mostrou isso, inclusive com acompanhamento diário por parte do Ministério Público. Então, eu preciso registrar isso aqui. Então, essa terceirização foi totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. E isso a gente fica pensando assim, por que querem tanto essa terceirização? Bom, mas falando um pouco da terceirização agora, eu não quero nem dizer o problema da empresa, do currículo da empresa, Citelum, que responde processo no Distrito Federal, em vários estados do Nordeste, em Manaus, justamente por fraude em licitação, que um dos donos dela era diretor da OAS, inclusive teve depoimento dele na Polícia Federal no caso do triplex do Lula. Eu não vou nem entrar nessas questões. Né? Estou só falando para o histórico dessa empresa Citelum, é um histórico que, sinceramente, aqui no Brasil, porque uma empresa dessa não tinha que estar operando em lugar nenhum, porque tanto problema que ela tem pelo país afora. Né? Então, tirando, né, essa situação, e aí discutindo, doutor Fernando, uma situação concreta, eu sinceramente, tenho vários pontos nebulosos nesse processo. E aí eu quero até que o pessoal responda, porque eles falam disso, o contrato, e é isso que eu entendi, que vai ser pago pelo serviço prestado. Correto. Aí ele diz aqui o que custa uma lâmpada. Diz que custa um reator. Mas não diz o que custa a substituição dessa lâmpada. Ele joga na planilha a mão de obra, que é em torno de R$ 560.000 por mês, e fala que o serviço, então eu entendo que o serviço vai ser cobrado por cada mão de obra. Onde é que está discriminado? Porque eu, sinceramente, nós olhamos, não tem a discriminação dessa cobrança. Esse é o primeiro problema que eu quero colocar aqui, quero questionar. Aonde está, por exemplo, quanto custa, por exemplo, trocar uma lâmpada? Ué, a primeira coisa que eu quero fazer a pergunta aqui, porque isso para mim não está claro no processo. Né? Segunda questão, criar um negócio aqui, em nome da eficiência, que é um tal de uma manutenção preventiva. Né? Então, além da manutenção corretiva, tem a preventiva. E aí cria algumas situações, como uma ronda, e aí me causa uma preocupação, porque, essencialmente, nós temos uma situação que há uma emissão de ordem de serviço para fazer um serviço. Olha, se eu tenho uma ronda, eu tenho uma empresa que fala assim, não, ela viu e troca. Olha, como é que é essa história? Sem passar pelo crivo da prefeitura, depois vou pagar por isso? Então, assim, também nos causa estranheza essa forma, porque seria em nome da eficiência, mas, quer dizer, a empresa estaria livre para fazer serviços, e aí fica difícil fiscalizar poste por poste, porque se for para fiscalizar poste por poste, é melhor deixar o pessoal fazer o serviço, ué. Entendeu? Porque, ué, se ele vai ter que subir em cada serviço lá, o trabalho que dá para ele subir e verificar se trocou a lâmpada, a prefeitura mesmo troca. Então, dá um cheque em branco para a empresa. Né? Eu tinha até já comentado informalmente com o promotor, falei, isso me causa estranheza, porque o processo, porque tem processo, gente, que a irregularidade está no próprio da contratação. Tem outros que a maior irregularidade está na execução do contrato. Quando, por exemplo, nós denunciamos o problema da merenda escolar, o preço lá era ótimo, bom demais, só que não entregava. O problema era esse. Comprava 1.000 quilos de carne e entregava 200 quilos de carne. Aí pode pôr o preço do jeito que quiser, ué.
Então, esse é o problema, quer dizer, então a execução também é um problema sério que a gente tem que fiscalizar. Então, eu quero colocar aqui, porque da forma como está o contrato aqui, ele na verdade, ele se torna frágil para a fiscalização, porque não é a prefeitura que emite toda a questão do serviço. Então, é uma questão que eu gostaria de questionar, essas duas questões, né? A questão de como é que vai pagar essa mão de obra, porque lá está dizendo, a nota fiscal terá que discriminar o valor dos equipamentos e o valor da mão de obra. E isso, para mim, não está claro no processo. Né? Então, é uma pergunta que eu quero fazer de forma clara, né? Porque como é que vai cobrar isso? Né? E também esse problema aí dessa tal de manutenção preventiva. Porque manutenção preventiva, eu já trabalhei como técnico, eu fiz curso na escola técnica, trabalhei 10 anos num banco, dando assistência técnica, e manutenção preventiva, até mesmo uma verificação, como é que está o equipamento, é uma manutenção preventiva. Quer dizer que o sujeito chegou lá e olhou, por exemplo, o equipamento, vai receber? Como é que é essa história? Entendeu? Porque não especificou como é que é essa manutenção preventiva. Então, são questões que eu acho que estão nebulosas no contrato, que pode dar dor de cabeça amanhã e provocar lesão ao interesse público. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a Dina, para ela poder responder, e, na sequência, eu já abro aqui. O Alexandre, inclusive, tem uma representação que formulou o Ministério Público, onde faz o questionamento, e o momento seria oportuno ao representante da Secretaria de Administração, já vou passar logo em seguida. Tá? Então, vereador, a questão da ronda, todas as validações elas serão feitas pela CEINFRA. Todos os pedidos que surgirem para troca de lâmpada, mesmo sendo pelo 156, o antigo 156, o E156, os pedidos do SAC da CEINFRA, que chegam na CEINFRA, os pedidos que chegam na diretoria, todos são lançados nos sistemas, no sistema da Citelum, no sistema. Hoje a Citelum fez um link direto com a CDTEC, e todos esses pedidos eles chegam para mim, para a minha equipe, para que nós validemos esse serviço, para que ele seja executado, inclusive as rondas que eles fazem. Fazem as rondas, lançam no serviço e nos passam. Uma vez validado para a execução, eles nos encaminham, é para ser assim, porque até então eles não nos encaminhou ainda o serviço executado para nós fiscalizarmos, né? Então, uma vez enviado para nós a execução do serviço, aí a gente entra com o nosso pessoal de fiscalização, que serão os nossos funcionários. Hoje serão 16 dos nossos funcionários que vão fiscalizar, que estão sendo treinados, vão ser treinados para fazer essa fiscalização. E, uma vez fiscalizado, constatado que foi feito o serviço, aí será lançado para que eles recebam. Existem as duas questões, a manutenção corretiva, a manutenção preventiva. Hoje, o que nós fazíamos, o que nós tínhamos como diariamente fazer, a prevenção corretiva, o serviço corretivo. Se a lâmpada está apagada, a gente chega no poste, o que está ruim, o que está estragado? Vamos trocar o que está estragado. A troca hoje, porque acontece muito de você ir no local, trocar uma lâmpada, a lâmpada está queimada, você troca a lâmpada, mas no outro dia o contribuinte, olha, temos o problema da lâmpada apagada novamente. Então, não era só a lâmpada, era o problema do reator, o problema do relé, ou até mesmo um simples conserto que estaria ali, que não foi detectado no primeiro momento. Essa seria uma intervenção corretiva. Você vai no local e troca apenas o que você constata que está estragado. A preventiva, você chega e troca o conjunto inteiro, para evitar esse retrabalho. Lógico que você vai observar também o tempo desse poste, o tempo que essa lâmpada está ali ligada. Você tem todos esses dados que você poderia avaliar, que os meninos, pela experiência que eles têm, que o mais novo lá, nosso funcionário, ele tem no mínimo 10 anos de casa. E, inclusive, uma das coisas, viu, vereador, que foi nos dito, do próprio diretor, que realmente a experiência em iluminação pública não tem ninguém como a dos nossos meninos da CEINFRA. Tá? E esses custos, eles estão no edital, né, doutor Carlos? Esses custos todos de mão de obra estão no edital, os custos da troca, todos os serviços que são elencados para fazer, eles estão no edital. Esse edital, assim, ele está disponível, inclusive, doutor Krebs, no site da prefeitura, né, e para quem quiser. Só uma curiosidade, você podia me mostrar aí quanto custa trocar uma lâmpada, por exemplo, no edital? Eu não achei, eu queria só que mostrasse, não achei. Qual é o custo de troca?
Eu queria só assim, que eu não achei isso no edital, porque coisa simples, até trocar um fusível eu vi, mas trocar a lâmpada, que é o mais comum, por exemplo, eu não consegui ver. Talvez tenha algumas coisas técnicas lá que a gente não compreendeu. Então, e até falar para a gente aqui o que é o valor de trocar a lâmpada, porque se alguém me perguntar, eu não sei dizer. Bom, na verdade, a coisa não é feita assim, o custo unitário de troca de uma lâmpada. Nós temos a mão de obra, equipamento, veículos, o pessoal já, essa parte, ela é mobilizada, certo? Mobilizada. Logicamente, Vai cobrar isso? Não, de qualquer maneira é o seguinte, a fiscalização vai verificar todo mês. Então a manutenção vai cobrar todo mês? Não, A mão de obra? a mão de obra ela vai ser mobilizada, mas, logicamente... 560 mil lá, todo mês fazendo ou não fazendo? Não, de qualquer maneira é o seguinte... Bom, o pessoal já está com o galpão locado, já está com a mão de obra já contratada, já está com equipamentos e veículos contratados, certo? Muito bem, eles têm, vamos supor, já está com 100% cumprindo o edital. Agora, todo mês, só para não fechar a questão, só fechar o raciocínio aqui. Não, só para fechar o raciocínio é o seguinte, todo mês, nós vamos, logicamente, vamos exigir da empresa o levantamento do pessoal das equipes, certo? Nós vamos levantar os custos da empresa mês a mês, certo? A quantidade de pessoal, se motorista ou não foi, se está efetivamente foi contratado, está trabalhando ou não, nós vamos ter esse cuidado, certo? Não quer dizer que vamos pagar o valor fixo mensal, vai ser o valor efetivamente utilizado. Se eles gastarem, se for utilizar todo esse aparato mensalmente, sim, mas isso vai ser detectado mensalmente pela fiscalização, certo? Quanto à questão do material, da mesma forma, o material também vai ser verificado, o material que foi aplicado. Nós vamos pagar pelo material aplicado, não pelo material que está lá no almoxarifado, certo? Então, de tal forma que esse valor mensal, ele é um valor variável, dependendo da efetivação, da aplicação de todo esse aparato, que inclui toda essa parte administrativa, operacional e a parte material. Só uma observação, doutor Fernando, só uma observação aqui, porque ao falar que o preço é fixo, e o variável vai ser assim, se tem quantos engenheiros, quantos funcionários ele tem, nós estamos tentando diante de uma seguinte situação, porque o edital fala que é de acordo com o serviço prestado. Isso quer dizer, se ele trocar 10 lâmpadas ou 500 lâmpadas, não interessa, vai pagar o mesmo valor de 560 mil de mão de obra. Isso é um grande absurdo. Isso não tem nada para você pôr resultado, nós estamos pagando já. Se a empresa não fizer nada, vai receber os 560 mil. Isso é um absurdo. Eu só quero, só para efeito de esclarecimento, logicamente, essa parte de mão de obra mobilizada, isso foi feito, logicamente, não foi só a prefeitura fazendo, que esse foi um edital construído ao longo do tempo, certo? Ele não foi um edital que nasceu hoje, ele foi ao longo do tempo. Esse edital, ele nasceu da toda a equipe, do corpo técnico, administrativo e jurídico da prefeitura, como também do TCM. Então, o TCM também participou, deu as sugestões dele. Então, as soluções que chegaram, também tem a parte do TCM que sempre participou de todo o processo. Yulia, só te respondendo, assim, muito rapidamente, até para as pessoas entenderem, aqueles que estão nos assistindo, você perguntou do custo fixo. Nós fizemos um levantamento aqui que esse acordo aqui da CEINFRA com o Ministério Público, eles trocaram 18 mil lâmpadas, tá? Daquela época lá do processo que ele mandou lá, de crime de responsabilidade, até 31 de julho. Então, em média, ficou, e seria custo variável aqui, né? Ficou, em média, menos de R$100, R$90, tá? Então, o custo fixo é o que a prefeitura já tem, né? Então, todo jeito, esse pessoal já está lá, é técnico, contratado, né? Eu acho que a maioria já é concursado, as pessoas já estão lá, não vai mandar, esse pessoal já está lá, é um custo que a prefeitura vai ter. E o custo médio, com o levantamento dos custos que nós fizemos aqui, que é o custo variável, que seria trocando lâmpada, relé e fotossensor, seria menos de R$100, tá? Então,
muito longe desse valor que estão se cobrando aí. Então, se você queria o preço médio, está aqui. Vocês não souberam responder, 18 mil, menos de R$100, tá? Que foi para trocar 18 mil lâmpadas, custou menos de R$100 por lâmpada, custo médio. Pessoal, nós vamos agora abrir as perguntas, né? Já temos uma relação aqui. Vou passar para o Wellington para ele fazer a primeira pergunta, logo seguido para o Alexandre. E depois eu tenho aqui a Silvia, o Júlio, a Ana Carolina, o Geraldo, a Kênia, o Gabriel, o José Vieira, Valdomiro, não sei. E Paulo, né, e José Lopes. Bom dia a todos. A gente pede para ser objetivo na pergunta, 1 minuto no máximo. Eu quero só, antemão, já me desculpando, porque eu vou ter que me ausentar após a pergunta, que a gente está com muitos compromissos. E, evidentemente, eu não no sentido de polemizar, mas, assim, trazer polêmica, não é isso, mas apenas para esclarecimento. Houve uma discussão aqui que o contrato ele poderia chegar a 48 milhões, e tem uma pessoa que está comprando a mesa que representa uma empresa que ganhou um dos lotes do contrato, chegaria a 13 milhões. Esses valores, porque aqui é como cidadão. O que a gente vê, pelo menos noticiado na imprensa, o que a gente acompanha, ainda que o nosso entendimento está anos-luz aquém do que seria um entendimento mais aprofundado e próprio, mas é que todos esses contratos de licitações, quando se trata com o poder público, fala assim, ele pode chegar a tanto, mas ele nunca chega a tanto, ele sempre chega a tanto e tem um bendito do aditivo. Aí vem um aditivo de mais 20%, mais 25%. Nessa contratação dessas licitações, ele pode chegar a 48% já com os aditivos, ou nesse 48% aí, nesse decorrer do tempo, pode vir mais um aditivo de 20%, 25%. Só para o meu esclarecimento, eu estou tentando ser objetivo. Bom, aditivo é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo, depois que vencer esgotar toda a questão do contratado, isso não tem nem conhecimento se vai ter aditivo ou não. A gente espera que não. Fechou o contrato, acabou. Certo? Vai estar toda a cidade atendida. Sim. O aditamento de contrato, pela lei, se dá em duas hipóteses. Pelo reequilíbrio econômico do contrato, isso está previsto em lei, ou pelo reajustamento esgotado o período de contratação, porque o contrato pode ser com vencimento periódico até atingir o período máximo de 60 meses, ou, excepcionalmente, até 72 meses. Né? Então, não há como fazer uma previsão. No momento da contratação, se terá aditivo. Se houver necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, é uma garantia legal do contratado. E se tiver necessidade de reajustamento de preços devidamente comprovado, e normalmente haverá aditivo, vencidos os 24 meses, esse é o único aditivo que se tem certeza. Se houver interesse na prorrogação do contrato por igual período até atingir 60 meses, haverá aditivo. Esse é inquestionável. Então, existem 3 hipóteses de aditivo. O equilíbrio econômico financeiro do contrato deverá ser comprovado pela prestadora de serviço. Reajustamento de preços, se houver comprovação por parte da empresa de que houve aumento de preço dos insumos, produtos e dos serviços. E a prorrogação de prazo por igual período, até atingir 60 meses, ou, excepcionalmente, 72 meses. É isso que está previsto na Lei 8.666. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Magalhães. Vou me identificar, eu sou empresário do setor de iluminação pública há 25 anos, e tenho uma empresa que tem o mesmo CNPJ desde quando foi fundada. Ou seja, não são empresas que vivem fechando a surdina da noite e abrindo ali para cá, dali para lá. Então, essa é a minha empresa, e eu vou fazer uma pergunta em cada área aqui, rapidinho, para não tomar muito tempo. O Carlinho fez o processo, montando o processo, e fez um índice de 5% para manutenção de Goiânia. Eu tenho estudos, através até de uma audiência pública que teve na Câmara de Goiânia, que Minas Gerais participou de uma pessoa conosco, que é essa média de troca de 3%.
Então, houve um superfaturamento em 2% disso, que pode beneficiar alguma empresa que pode entrar com um desconto maior. Ok? Segunda, o preço é fixo, 560 mil, não tem jeito de fazer medição em cima do contrato se está usando menos caminhão ou mais caminhão. Nenhuma empresa vai trazer uma estrutura de 14 caminhão para fazer medição de 2 caminhões. O contrato paga 560, se ler o edital, é isso que vai acontecer de despesas fixas para essa empresa. Segundo, a prefeitura está fazendo manutenção nas praças ainda, continua fazendo esse serviço. A empresa não assumiu. E aqui paga-se caminhão Sky de 18 metros, 20 metros de altura, que não se usa na iluminação pública de Goiânia, que são equipamentos de poucos metros de altura, de 9 metros. Ou seja, preço a mais para a população pagar. Pulando para a DINA recebeu, usou mais de 20 mil lâmpadas, relés e trocou dentro de Goiânia, que nossa empresa entregou através de um emergencial, que tem aqui vários meninos aqui que recebeu mercadorias para fazer esse trabalho que o nosso promotor exigiu, e foram entregues e foram trocadas, e material de primeira linha, qualidade. Foi feito isso rapidamente quando entregue. Parou-se a entrega dessas lâmpadas, porque minha empresa tem dificuldade de receber. Eu não tenho condição de continuar entregando e fazer isso. Se a prefeitura tiver um compromisso de pagar, quem ela comprar, que seja a minha, que seja qualquer outra, há condição da prefeitura continuar fazendo os serviços. Eu fiz o Reluz de Goiânia através de uma empresa terceirizada, que foi Andrade Gutierrez, que ganhou e me terceirizou. Eu tinha 5, 6 equipes trocando todos os pontos de iluminação pública de Goiânia, não só a lâmpada ou o reator, trocava-se tudo, o conjunto todo. Tenho notas fiscais dentro da minha empresa aberta para quem quer que seja ir lá buscar, que cada equipe trocava 60, 50 pontos por dia, trocando tudo. Não apenas lâmpadas e reatores. Eu tenho comprovado disso e tenho testemunha, ou seja, o serviço não se rende do jeito que está fazendo. Não sei por quê. A administração pública. Eu nunca vi um processo andar tão rápido depois que ele foi julgado. Ele foi julgado, homologado, julgado os recursos e mandado para fazer contrato em um dia, quando abriu-se as licitações. Nunca vi isso. Se olhar o histórico da prefeitura toda para trás, isso nunca aconteceu. Ou seja, tinha que se homologar e julgar rapidamente os recursos e defender a empresa Citiluz. As duas empresas ganhadoras entraram com BDI menores que todas as empresas que participaram. O BDI chama-se Bonificação de Despesas Indiretas. E nele fala o que é o lucro, o que é o imposto, o que é o PIS, o que é o CONFINS. A Vasconcelos entrou com 4,5% de ISS, sendo que Goiânia é 5%. A Citiluz entrou com ISS de 3%, sendo que Goiânia é 5%. As demais empresas todas, como a minha, entraram com 5% e não foram classificadas, e a prefeitura homologou para essas duas empresas com um imposto ISS menor, dando vantagem a elas. Não entendo por que isso aconteceu também. Certo? Então, são coisas que aconteceu. A questão da manutenção preventiva, vereador Eliazar, só existe uma maneira de fazer, através de um software no qual todos os pontos estão cadastrados, um por um. Uma lâmpada tem 24 mil horas, esse software vai indicar a decadência dela de fluxo luminoso, e no tal do dia ela vai apitar e vai avisar que tem que ser trocada. Isso acontece em Curitiba. Em olho humano, por melhor que seja a equipe, é impossível falar que aquela lâmpada ou aquela precisa de ser trocada, só através de gestão de software. Ou seja, que camisa alguém vestiu há 15 dias atrás aqui, ninguém lembra. Ninguém lembra. Como vai saber que se trocou uma lâmpada há 1 ano, há 3 meses, há 6 meses, aquela lâmpada está na hora de fazer uma manutenção preventiva? Isso é conversa. Isso é conversa. Ou seja, o processo está todo falho. Questão, Dina, eles vão devolver as lâmpadas estragadas, as lâmpadas queimadas para você fazer a medição. Eu tenho 49 cidades que eu faço manutenção de iluminação pública em Minas Gerais. Eu mandei descer todas para cá, te devolvo queimado e falo que foi trocado em Goiânia. A Citiluz tem várias cidades que ela dá manutenção pública no Brasil e ela pode descer as lâmpadas queimadas para Goiânia e te entregar. É mais um lixo para nós, que nós vamos ter que jogar no lixão, e nós vamos pagar uma conta que não é nossa. Então, eu quero que eles me provem isso. Se provar isso, eu fico tranquilo, abro de mão de tudo e estou satisfeito. Mas é impossível fazer a gestão da iluminação pública dessa maneira. Eu sou a favor de continuar fazendo uma nova licitação, pagando as empresas, entregando material, porque a equipe da Comurga, a equipe da CEINFRA é excelente e eles dão conta do serviço. Esses são os pontos que eu mostro para vocês, falo desse processo. Só falar daquele aplicativo. Só com relação a... O representante da prefeitura, que é o secretário
da Secretaria de Educação vai responder às indagações do Alexandre. Só para esclarecer, o Alexandre tem mandado de segurança também no Judiciário, né? Tem a representação conosco lá também. O processo, como bem o doutor Carlos falou, seguiu a 866, seguindo os prazos, foram feitos julgamentos de todos os recursos, e as empresas que se sentiram, ou se sentirem agravadas, elas poderiam ter recorrido, ter entrado com qualquer ação judicial. Né? Quanto isso, entrou com recurso, o recurso foi julgado na administração. Isso, eu só queria acabar de responder, se daí vocês podem fazer nova pergunta e a gente torna a falar. Né? Contra o ISS, que o senhor falou, a respeito de 3%, ele foi calculado em cima das mercadorias, do produto, e não em cima da mão de obra. Né? Então, isso foi passado, isso foi discutido no TCM, foi discutido no Ministério Público, então não houve nenhuma ilegalidade dentro desse processo. Né? Se tivesse, já teria tido uma ação judicial, já teria chegado até nós teríamos paralisado, com certeza, esse processo. Quer dizer que tem que acontecer o erro para depois corrigir. Não é que tem que acontecer o erro. O processo é feito dentro da legalidade. O processo para nós, só um minutinho, o processo foi feito dentro da Lei 866. Nós seguimos. Não teve discussão. Se nós tivéssemos visto qualquer problema no processo, que como nós tínhamos visto, nós temos um termo de referência, nós fazemos um edital, formatamos um edital. Então, se tivesse tido algum direcionamento para a empresa Vasconcelos, ou City Luz, ou seja, qualquer outra empresa, em qualquer licitação, se viesse da secretaria, a SEMAD teria visto. E pela SEMAD não houve. Então, vamos pontuar. O primeiro edital feito pediu 30 e poucos mil pontos para tirar um bocado de empresas. Depois foi feito um novo edital, subiu para 50 e tantos mil pontos, para dificultar mais empresas para participar. Detalhes que aconteceu, se for ver os dois editais, um de 2014 e o outro que foi feito no ano que vem, o 07 e o 02. Terceiro, ISS não tem sobre material, ISS só tem sobre prestação de serviço. Ou seja, a empresa tinha um benefício oculto para usar de desconto na proposta dela para ganhar das demais. E isso aí foi acatado pela Prefeitura, infelizmente. E o processo foi julgado em questão de flash, em questão de horas, no mesmo dia, ele foi julgado, coisa que nunca aconteceu dentro da Prefeitura da Goiânia, que eu conheço os processos aqui que são morosos. Mas, infelizmente, nessa licitação foi rápido.